certo homem assaltado foi, espancaram ele. A Rádio Bom Samaritano também, ela traz uma mensagem de salvação, né? Não só mensagem de vitória, de autoajuda. Às vezes Deus muda as mensagens aqui, Ele põe uma mensagem de disciplina. Ela abriu nessa função, né? E é tanto que ela não tem dono. Ela não tem dono, ela não tem placa de igreja, né? Nós somos a Assembleia de Deus, mas pregam aqui irmãos, né? Da Batista, né? Da Madureira, da Assembleia de Deus, quando Deus chamar, né? Verdade. E é isso que era o bom samaritano, ele não tinha placa. Os dois tinham placa de levita e placa de sacerdote. E o bom samaritano era chamado de mau samaritano. Quem chamou de bom samaritano foi Jesus. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram porcos, né? Eram os rejeitados. E aí Jesus falou, não, ele é um bom samaritano. Então, a Rádio Bom Samaritano tem uma mensagem de salvação também para nós. Então diz assim, ó. A minha alma estava longe do caminho. Eu era pobre, desprezei meu pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que nasci. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão, Aleluia. Glória a Deus. Opa, vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso parceiro aqui, amigos, companheiro, Casa Chico Bento. Olha aí, bênção de Deus, nos ajuda aí, tá ligadinho conosco aí. Casa do Nordeste, Casa do Jaraguá. Nordeste. Você que deve já ver gente até de São Bento comprar na Casa Chico Bento. Nordeste e Jaraguá do Sul. O cunhado, Estreitamos caminho, né? o sogro do meu cunhado, assistiu o programa, viu falar da Casa Chico Bento, veio lá de São Bento para comprar rapadura e carne de chá. E aí, ó, espalha aí. Eita Jesus. Você quer comer uma comidinha do Nordeste, Casa Chico Bento? Tem de tudo ali no Nordeste. Pimentas, doce Deus. Carolina, camarão seco, o que você quiser, farinhas diferentes, de Amém. vários tipos. Temos que anunciar, é nosso parceiro aqui, né? Abençoa. Onde é que fica, meu irmão? Reinaldo Hall, no número 470, sala 3, centro de Jaraguá do Sul. Opa, Bem fácil, coloca no GPS para bater na porta. pertinho, né?
Aqui, mimos doces. Eita, benção, mimos doces. A nossa parceira também nos abençoa aí. Cada dia mais, Montanha, de Andressa. E são pessoas Vai lá no pequenas, site né? da nossa rádio, meus irmãos. Clica lá, vai lá saber mais um pouquinho dessa galera aí que está nos abençoando. As pessoas Luciana pequenas. Dias também abençoando Luciana nós aí. Dias. Um bolo abençoado, faz bolo para festa, pedido de aniversário. Não precisa ser festa não, pode encomendar um para comer a semana casa. inteira em casa. Né? Esperar uma festa para fazer um bolo. Irmãos, foi tanta gente que você não fez um bolo, tanta gente que você não visitou. Há muitas pessoas hoje assim, com remorso, viram o parente embora tão rápido. Verdade. O que é 50, 70 reais um bolo? Meu Deus, é gostoso, pastor. Nem o glacê que chama do bolo, nem sobrou que eu comi. Parece que o pessoal tem a ideia que tem que fazer bolo só no aniversário. Não. Faça para sobremesa. Final da tarde, né, pastor? Final da tarde, Vamos de domingo. Vamos assistir o programa da rádio. Vamos Assistir de novo o programa da rádio, remoer. Amém? Temos uma palavra hoje. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Você conhece o texto já, a parábola das 10 virgens. Mateus 24, Jesus abre falando sobre a volta dele, o que vai acontecer, quais sinais você tem que ficar alerta para as coisas que vão acontecer. Então você já sabe, terremoto, fome, peste, pandemia, coronavírus, né? Tá acontecendo? Tá. Então já começou. A volta de Jesus não é só o dia que ele vai voltar. É os sinais que antecedem a vinda, a revelação das pessoas que não vão subir. Esse que é o pior. Né? E aí Jesus para Mateus 24, aí ele dá mais um sermão sobre a vigilância. Aí ele fala a parábola dos dois servos, servo bom que não se preparou, né? Bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, topar servindo assim. Aí tem aquele que é o servo bom e o servo mau, que pega as coisas de Deus, mas cuida de qualquer jeito, enterra, porque acha que é cargo e quando vai ver, não é cargo, é encargo, trabalhar. E aí Jesus para em Mateus 25, e ele começa dizendo assim, ó, o reino dos céus, não é o reino da terra, irmãos. É como se Jesus estivesse falando assim, o céu funciona assim. O reino do meu Pai, que vai ter o reino milenar, que é o reino de Jesus, que ele vai estabelecer na terra. Mas aqui Jesus está falando do reino do Pai dele, que é o reino que está lá no céu. Ele falou que será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Lá no finalzinho, diz assim, 10. E tendo elas ido comprar o azeite que elas não levaram, 25, 10. 25, 10 agora. Então eu li que as 5 prudentes levaram azeite, e as loucas pegaram a candeia, mas não levaram azeite. Eu vou dar um pulo para o 10, você já conhece o texto. E tendo elas ido comprar, as prudentes não precisavam comprar, as loucas precisavam. Saíram às pressas para comprar. Mas as que estavam preparadas, entrou para as bodas. E fechou-se a porta. E voltaram correndo as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade, não vos conheço. Parece brincadeira, e o Evangelho não é brincadeira, eu vou falar muitas coisas sérias nessa tarde, não preciso pregar mais sobre 10 virgens para você, que as virgens loucas, as virgens prudentes. Ora, irmãos, a mensagem dessa tarde é as aparências se enganam. E quando a porta da graça fechar,
nem Jesus vai poder abrir. Então, a primeira coisa é, tem gente, né? A gente vai falar na igreja porque a gente prega para a igreja. A gente não prega para o mundo. Essa mensagem aqui não é para o mundo. Jesus chega em Mateus 24 e ele termina de falar tudo que ele tem que falar. Mateus 25 ele solta essa parábola. Parecia que ele não tinha falado nada para trás. Aí vem um Jesus bonzinho falando tudo e tal. Quando chega em Mateus 25, Jesus deixa uma mensagem tão forte. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, quem abriu a porta da graça não fui eu. Eu sou o caminho. Mas a porta da graça quem abriu foi o meu Pai. Ele trabalhava com a lei e agora ele está trabalhando com a graça. Então, não sou eu. Então quem abriu foi ele. Só que, antes de falar que ia abrir essa porta, ele falou para Daniel lá, no livro de Daniel. Daniel, aguarda um pouco que eu vou abrir a porta da graça. Porque eu quero salvar um monte de gentios. Já viu isso? Deus falando com Daniel? Até que se complete o número dos gentios escolhidos. Eu já estou tão enjoado com Israel, com o seu povo, falou bem assim, que eu resolvi abrir uma porta chamada Porta da Graça. E agora qualquer um, Daniel, qualquer um que não tinha direito como povo escolhido, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não vai ser mais pedigree de israelita. Todos. Vou mais longe, Daniel. Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Eita, Jesus. Aí Jesus agora está perto de morrer. E ele vai falar sobre o quê? Existe um tempo para essa porta da graça. E Jesus, irmão, está dizendo o tempo todo na igreja, José, muda de vida, eu te conheço, José, faz isso, Jess, faz isso, irmã, faz isso. E a gente acha que é brincadeira. Então nós temos, o que Deus está falando nessa tarde, é que não existe 10 grupos de pessoas na igreja. Só existe 2 tipos de crentes, 2 tipos de pessoas na igreja. O que tem certeza absoluta de que Jesus vai voltar, e ele não brinca com isso, e por causa disso ele está com a candeia. A candeia é pessoal, mas o óleo não é símbolo do Espírito Santo, o óleo é o Espírito Santo. Aleluia. E tem gente que acha um peso carregar o Espírito Santo no seu dia a dia. Essa é a verdade. Meu Deus. Ele vai para o serviço e ele fala, Espírito Santo, agora eu vou trabalhar. Agora eu sou pedreiro, né? A gente faz que arrepia. Tem gente que acha um peso, irmãos, carregar a vasilha de óleo para o serviço, carregar para o supermercado, carregar. Ele quer só aquilo que está dentro dele. Como crente, é a candeiazinha. É o crente 007. Desculpa, mas foi o que Deus mandou falar hoje. Tem gente que acha um peso. Orar todo dia para ter o Espírito Santo é peso. Eu não quero carregar essa segunda vasilha. A candeia ir no culto para mim já é um peso. Cumprir com as obrigações de ter 2, 3 cultos já é um... Agora carregar uma vasilha, essa vasilha que eu quero falar nessa tarde. Aleluia, Deus. Quando você canta aqui, Espírito, enche a minha vida, é você como o candeeiro falando, não deixa o óleo aí não, passa para dentro de mim. Porque aí as minhas mãos levantadas, o meu coração derramado. E aí Jesus falou, irmãos, por que aparece engano?
Porque elas estavam pecando? Nós não estamos falando de pecado aqui nessa tarde, não. Amém? Não quero que os irmãos entendam. Ah, ele está falando, não estou falando de pecado. A parábola aqui não é falar de pecado. A parábola aqui está falando daquilo que você deixou de fazer. A grande arma de Mateus 25 se chama prudência. Amém, irmãos? Amém. A grande arma dessa parábola aqui não é o crente que pecou e deixou de pecar. Não, aqui é o crente que deixou de usar o que tinha que usar. Então guarda essa palavra para nunca mais você esquecer. Você está perdendo um grande tempo e ocupando uma vaga de alguém que poderia ser salvo e não vai. Porque o grande problema da salvação é que Deus poderia salvar outra pessoa no meu lugar ou no seu. Mas a Bíblia diz, como Paulo diz, aprove a Deus me escolher. Eu não sei que critério Deus usou para me escolher. Mas que tinha gente melhor do que eu, tinha. Não tinha? E quando Deus escolhe, esse é que é o problema. Ele sabe para que ele te escolheu. Ele nunca disse para o irmão Zé, pelo menos há 20... Quantos anos você tem? 43, 44. Até 42 anos atrás, ele jamais saberia que o propósito de Deus para a vida dele era uma rádio. Deus te falou? Não. E o que você está falando, pastor? É que tem muita gente na igreja sem propósito, irmão. Não é isso, irmão? É verdade. Não sabe qual é o propósito. O propósito dele é entrar, arranja um lugar para mim, irmão. Aí senta, termina o culto. Isso não é propósito, irmão. Aí o pastor fala, levanta as mãos, irmão. Dá um glória. Meu Deus. Irmãos, dá um aleluia pelo menos ele. Qual é o seu propósito, irmão? Eu dou glória a Deus que nossa igreja não tem dessas pessoas. Ainda adora dois. Então, essas duas aqui, olha só, irmãos. Como não tem pecado aqui. O pecado que tem é da omissão. As 10 eram virgens. Virgindade fala de pureza. Santidade, né? As 10 eram virgens. As 10 estavam de branco. As 10 estavam na porta esperando o noivo. As 10 tinham a mesma intenção, casar com o noivo. As 10 tinham lâmpada. As 10 tinham óleo. As 10 dormiram. As 10 ouviram o grito. As 10 se levantaram. As 10 se prepararam. As 10 ouviram o grito. Aí veio o noivo, não ouviram? Todos se levantaram. Ninguém ficou deitado. E começaram a se aprontar. E quando as 5 olharam para o lado, falou, Jesus Cristo. Nós esquecemos de viver a vida de batismo com o Espírito Santo. Eu soube que ele só salva quem é no resto da terra. Meu Deus. Era festa. Você já convidou alguém para sua festa e a pessoa fica emburrada o tempo todo dentro da festa? Tá todo mundo se alegrando, rindo e tal. Por que você veio? Eu vim para ver como é que tá. Tem gente pagando na igreja assim. Só para ver como é que tá o culto. Irmãos, essa vasilha de óleo tem tudo. Tem batismo com o Espírito Santo, tem poder na palavra para ler, tem poder para orar, tem poder para buscar, tem poder para propósito, tem poder para visitar, tem poder para... Está tudo nessa vasilha de óleo. O que Deus está falando é 50% vai se perder. 50% da igreja vai ficar de fora. Não vai para o céu. É isso que Jesus quis dizer com a parábola aqui. É meio a meio. E olha lá, é menos ainda, hein? E a mensagem é, quando a porta da graça se fechar,
E aí eu fui dar uma lida nisso aqui, que eu gosto de cutucar mesmo. E aí, provérbio diz assim, não ames o sono, 20:13, para que não te empobreça. Aí, grava isso aí. Quer abrir aí? Vamos ver se é isso mesmo aqui, para a gente não dar o texto errado. Eu acho que é isso mesmo, 20:13. O problema do sono não foi que 5 dormiram, todos dormiram. Mas tem gente que ama o sono. Que sono é esse? Vai ler a palavra, estou com sono. Vai orar, estou com sono. Chega o final de semana, vou aproveitar para dormir. Está com sono. E eu vou pregar sobre isso agora aqui, rapidinho, vocês vão ver. Meu Deus. Olha lá, Provérbios 20, versículo 13. Anota na sua Bíblia aí. Não ames o sono para que não te empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Pão aqui é um alimento espiritual. O crente que está dormindo, quando ele acordar, ele vai perceber que 20 anos da igreja não salvou ele. A única coisa que salvaria ele era o recipiente de óleo. Então até aqui as virgens eram iguaizinhas, falavam assim, meu Deus, a igreja está cheia, está uma maravilha, está saindo pelo ladrão. E Jesus olha e fala, 50% o ladrão está roubando mesmo. Até os pastores, eles se enganam. A igreja está inchando e estão dizendo que está crescendo. Mas o Espírito Santo sabe quanta vasilha de óleo está lá parada sem ser usada. Então, quando Deus mostrou, que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão admirar. Porque aí eu fui fazer essa mensagem e falando sobre o sono, onde é que está a revelação, né? Já preguei tanto isso. Em 40 anos, imagina quantas vezes eu já preguei Mateus 25. E aí Deus falou, prega as pessoas que dormiram na Bíblia. Eu amo? Procura as pessoas que dormiram, quem eram elas e o que aconteceu com elas. Aí eu fui revirar. A primeira pessoa que dormiu na Bíblia era um pregador. O nome dele é Noé. 600 anos fiel a Deus, pregador, pregou 120 anos, nunca ganhou uma alma. Os que entraram na arca foi Deus que mandou entrar, mas em 120 anos não ganhou ninguém. No ano 601 ele sai da arca. E ele comete isso aqui, que o provérbio está falando. Ele entra lá na casa da tenda dele, faz o vinho, bebe o vinho demais, pega no sono, tira a roupa, fica nu e perdeu a autoridade de pregador diante dos filhos. Amou o sono, até ele era o homem da autoridade da pregação, cumpriu, o dilúvio veio, saiu da arca, tem gente assim. Saiu da arca, meu irmão, você não vigiou, Noé perdeu a autoridade, nunca mais os filhos dele respeitaram ele. E aí vem as nações, tudo depois de Noé. O Egito é filho de Cã, é chamado de Mitzraim na Bíblia. Os filhos de Cã são Mitzraim, que é o Egito, a Etiópia, Sudão, são os filhos de Caim. Os filhos de Sem são os semitas, que vem Abraão, e de Abraão vem toda a linha da Europa todinha, de olhos claros, pele branca. Aí vem os egípcios, pele um pouquinho escura, né? Virou uma grande nação, a potência. Mas logo que construíram a cidade, abandonaram Deus e fizeram os deuses egípcios. Vê os europeus, abandonaram Deus. O pai de Abraão mesmo era o construtor de estátuas de idolatria. Por isso que Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela. Aí vem a turma de Jafé, que é Sem, Cã e Jafé. São todos de Gog, Magog, toda a Ásia, China. Por isso vocês estão vendo a China aí, são tudo filhos de, tudo neto de Noé. Por causa de Noé ter dormido, ter tirado a roupa, perder a autoridade, cada um deles foi buscar um Deus. E os filhos estão indo atrás de outros deuses, por quê? Porque você, como pregador, perdeu o testemunho, perdeu o óleo, ficou sem óleo. Noé com óleo era uma bênção, Noé sem óleo
bêbado, nu, amaldiçoou os filhos, maldito seja Canaã, você sem óleo, você vai amaldiçoar a sua família. O segundo que bebeu e vai perder a bênção é Eli. Lembra do profeta Eli? Ó, seus filhos são execrados, estão sendo chamados, seus filhos são chamados filhos de demônio. A oferta chega lá na casa do Senhor, eles metem um garfo de 3 pontos e tiram para churrasco, o que é a oferta do Senhor. E eles estão levando prostituta para dentro do templo do Senhor. Eli amou o sono e falou: ninguém toca nos meus filhos. Meus filhos têm promessa, Deus prometeu. Ainda foi ousado, falou com Samuel: avisa a Deus que ele prometeu, que Deus não pode se arrepender do que ele fala. Ele prometeu que jamais faltaria sacerdote. Eu só tenho 2 filhos, ele não pode matar meus filhos. Aí Samuel vai lá, tá aqui. Ó, Deus, ele falou que quem tem promessa não morre. Aí Deus falou assim: está certo, aquilo que eu falei vira logos, que é a palavra, mas eu posso dar uma palavra nova, que é a rema. Eu havia dito que se eles fossem fiéis, jamais faltaria sacerdote. Longe de mim tal coisa, falar uma coisa dessa, eu como Senhor. A partir de hoje os filhos deles serão envilecidos. Não é envelhecer, é envilecer, lançados à própria sorte. Aquilo que o homem semear, antes de eu falar com ele, eu já tinha dado uma palavra: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. A partir de hoje eu tiro a minha proteção de fidelidade, e o que eles semearem eles vão colher. E aí a Bíblia diz que chega a notícia: seus filhos morreram. Aí a Bíblia diz que ele estava dormindo, caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. O primeiro era pregador, o segundo era sacerdote ali. Perdeu. Aí Samuel agora vai ficar no lugar dele, sacrificando. O terceiro que vai morrer é Sansão. Que vai morrer não, que vai dormir. Dormiu no colo de Dalila e perdeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o vaso de óleo que ele tinha, Sansão sozinho não era nada, mas a Bíblia diz que quando o óleo vinha sobre ele, o Espírito Santo tomava ele. Quem é Sansão? Juiz. Mas abandonou, amou o sono, bebeu demais, dormiu no colo da Dalila, a trança foi embora, e a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo saiu dele e ele não sabia. Você acha que o Espírito Santo vai falar com você que eu estou saindo de você? Não, ele fica falando o tempo todo o contrário: não me entristeça, não extingua de mim o teu Espírito, ore, peça para que eu fique em você, senão eu vou embora. Deus, irmãos, ele não é tolerante com o pecado. Mas quando Davi falou: Senhor, faz o que quiser comigo, mas não retires de mim o vaso de óleo. Sem o vaso de óleo eu sou uma candeia com um pouquinho de óleo. Eu não vou passar na porta da graça. E aí, faz melhor, Senhor, cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto, que esse já virou porcaria. E aí Deus falou: ei, por isso que eu escolhi isso daí. Terceiro homem então que vai dormir é Davi. Quem é Davi? O rei Davi, o levita Davi, dormiu no colo de Batseba. A Bíblia diz que enquanto os seus guerreiros, os capitães estavam na guerra, ele estava dormindo no palácio, dormindo em casa com Batseba. Pregador, sacerdote, juiz, rei. Por isso que Deus está falando assim. Quando Deus falou: olha para as pessoas que dormiram na Bíblia e perderam o óleo. Tem mais, pastor? Tem Elias. Dormiu na caverna, quando acordou, perdeu a porção dobrada, irmãos. Por isso que eu estou te falando que quando a porta da graça fechar, não vai adiantar. Se perdeu, perdeu. Elias, um homem cheio da graça de Deus, porção dobrada. Esse aí tinha o dobro que qualquer outro tem. Mas ele preferiu dormir na caverna.
O anjo foi lá, tentou renovar, não teve jeito. Porque a pessoa, irmão, quando esfria, você tem que tomar cuidado com a frieza espiritual. Porque o crente que passa pelo processo igual as 10 vezes passaram, ele pode estar fraco e dormir. Mas quando falou, Jesus está vindo, um culto de renovo, ele se levanta e ali ele já está pronto. Faz igual o cego Bartimeu, né? Porque ele tem uma vasilha a mais. Dá um pulo pra cima e dá um glória. Agora o outro, ele sente uma emoção no culto, mas vai para casa, no outro dia ele está igualzinho. Pregador, sacerdote, Sansão, juiz, Davi, rei, Elias, profeta. Tem mais? Tem. Missionário, Jonas. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus tinha separado ele, já ungido ele, para ser profeta das nações onde eu tinha enviado. Ele foi lá, eu prefiro dormir lá no fundo. Desceu, foi lá no fundo do barco e dormiu. Quando acordou, estava no inferno. Ele fala, angústias do inferno se apoderaram de mim. Missionário, pregador, sacerdote, juiz, rei, profeta, Jonas, missionário. Estamos quase chegando nas 10 vezes. Aí tem um grupo que Jesus fala, olha, eu estou angustiado, eu estou precisando de oração, preciso de um grupo para orar comigo. Vocês não querem orar comigo 1 hora? Aí Jesus chamou, quando deu meia hora e já não aguentava mais orar. Aí Jesus chegou e estava dormindo. Pedro, Tiago e João aí, né? Meu Deus. Aí Jesus acordou, ei, vocês não podem orar comigo pelo menos meia hora? Vamos lá, né? Daqui a pouco a Bíblia diz que eles estavam dormindo. Quanta gente na igreja, irmão? Dormindo. Ministerialmente, dormindo. Os mais íntimos, hein? Estão dormindo. Mas a tropa de elite, né? A tropa de elite está dormindo, imagina o resto. Um grupo de oração da igreja está dormindo. Tem mais, pastor? Tem. As 10 virgens. Agora a igreja total está dormindo. Aí o jovem nessa tarde que está ouvindo a rádio Bom Samaritano falou, ainda bem que ele não falou de jovem, né? Mas tem. Eutico, lembra de Eutico? Paulo pregando e o jovem sentado na janela e dormiu e caiu do 3º andar e caiu morto. Jovem, abre o olho. O culto está acontecendo, é Paulo que está pregando, a mensagem está pregando, você desce para ir lá para o banheiro, você desce para ir lá atender o celular lá embaixo, o culto está acontecendo para você mesmo que nada. Você sai, vai lá bater papo, você sai, fica olhando lá para fora. O jovem estava interessado mais no que estava fora do que o que estava dentro que Paulo estava pregando. E naquela noite Deus tinha dado a revelação, Paulo leva a mensagem até meia-noite que Paulo ia ser preso e ia morrer. Uma das últimas mensagens de Pedro, ele não prestou atenção na mensagem e caiu. Cair nessa hora, irmãos, é cair morto. A grande bênção, todo mundo falou, Paulo, pode deixar, ele já morreu. Mas Paulo era um pregador de excelência. É o que muitos pastores não têm feito nessa hora. Falou, pastor, fulano saiu da igreja, fulano caiu, fulano está frio. Irmão, esse aí não tem mais nada, ele está morto mesmo. Paulo falou assim, não, vamos descer, vamos parar o culto. Vamos samaritano, Paulo. Vamos parar o culto, vamos lá embaixo. Não, mas já foi lá, já confirmou que está morto. Aí Paulo, vem comigo que eu vou ensinar uma coisa. O que é evangelho? Aí a Bíblia diz que Paulo chegou, botou a mão nele e falou, a alma ainda está nele. Sabe o que é isso, irmão? É o pregador sair da teoria e para a realidade. Só quem tem óleo faz isso. A alma ainda está aqui. Deus não recolheu a alma, não. Aí a Bíblia diz que Paulo pegou ele, encostou no corpo dele, esquentou ele e o menino voltou. Precisava só de um abraço. E estava indo para o inferno. Estava indo para o céu? Inferno. Estava indo para o inferno. Mas Paulo falou, a alma está aqui. O nosso interesse como pastores é por almas. Não é, caiu morto, acabou o dia. Não. Paulo falou, a alma está aqui. Agora, e a Bíblia diz que o culto pegou fogo. Agora essa semana fomos fazer a nossa aula de discipulado com o irmão estava meio abatido.
Ele morreu, eu vou te abraçar, cara. Eu sei que você precisa só de um abraço. Esposa, abraça a esposa dele e eu vou abraçar ele. Não pode abraçar, mas eu vou quebrar esse protocolo. Hoje chegando na casa do cara, o cara está animado. Precisava de um abraço. É como diz um pastor, quem não trabalha para Deus aqui vai trabalhar para o diabo no inferno. Quem acha que vai lá para o inferno sentar e assistir, né? Vai não, vai trabalhar para o diabo. O lugar do inferno é lugar de serviço, terror. Então assim, quem faz a obra de Deus pela metade, eu já estou quase encerrando para os irmãos verem. Aí a Bíblia diz assim, vamos abrir para a gente ler agora para terminar, ó. Então, Eutico, para você não esquecer, nota na sua Bíblia, o primeiro que dormiu, Noé. O segundo que dormiu, Eli, sacerdote. O terceiro, Sansão. O quarto, Davi. O quinto, Elias. O sexto, Jonas. O sétimo, os discípulos que não aguentaram orar dormiram com Jesus. O oitavo, as 10 virgens. O nono, o Eutico. E nós? Vamos lá, Romanos capítulo. A gente encerrar Romanos 13 e 11, ó. Aí a Bíblia dá um alerta para nós que somos os últimos. Romanos 13 e 11. E digo isso conhecendo o tempo, e já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, Romanos 13, 11, está vendo aí? Chega. E digo isto conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé, há 5 anos atrás, eu 40 anos atrás. Portanto, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas. A primeira coisa que você tem que fazer é rejeitar as obras da treva e vistamos-nos das armas da luz, lá Efésios 6, capítulo 6, né? As armas da fé. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria nem bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e nem em inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Ó, Efésios capítulo 5. Por que nós temos que fazer isso? Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ó. Gálatas, Efésios. Ó. Pelo que diz Jesus, desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos, porque quem está sem batismo pelo Espírito Santo, sem óleo a mais, a vasilha que você acha que é peso, que vasilha é essa? Tem grupo de oração para você é peso, tem encontro para você, tudo é peso. Tudo que fala buscar o Senhor é não tem tempo, né? Então a Bíblia está dizendo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está precisando de esclarecimento. Aí eu vou te dar uma dicasinha, como é que é então as 10 virgens, as 5 que entraram. Isaías 55, 7, 13. Depois você volta a mensagem e ouve lá de novo. Isaías 55. Diz a Bíblia assim, deixa o homem maligno no seu caminho e se converta ao Senhor. Volte-se para o Senhor e você achará perdão. Porque o seu caminho é maligno. Caminho da cachaça, da bebida.